Boa noite, tudo bem? A gente já vai começar, vamos aguardar só alguns segundos que as pessoas estão sendo notificadas da nossa live, tá bom? Só um pouquinho aí. Olá, Sonilda, tudo bom? Boa noite. Viu? Hoje eu lembrei de falar de você, viu? Ontem eu cometi uma injustiça muito grande, que eu não falei contigo. Espero que esteja bem, querida. Bom te ver aqui na live, viu? A gente já vai começar, só aguardando ver se mais alguém vai entrar por agora. Bem, vamos começar, que enquanto a gente vai lendo, outras pessoas vão entrando na nossa live, tá bom? Hoje nós vamos ler e comentar sobre Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrifiquem ao Senhor o seu Deus um boi ou uma ovelha que tenha algum defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive em uma das cidades que o Senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, violando a sua aliança e em desobediência ao meu mandamento, adorar outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal prática detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse mal à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução. Depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se aos seus tribunais vierem casos difíceis demais para serem julgados, tais como crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e apresentem-se aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Consultem-nos, e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com o veredito e as instruções que eles derem a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, deverá ser morto. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Quando souberem o ocorrido, todo o povo temerá e não agirá mais com arrogância. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tomarem posse dela e nela tiverem se estabelecido, caso digam, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear um rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não ponham um estrangeiro como rei,
alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, caso contrário, o seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si em um rolo uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes estatutos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Só até aí. Vamos lá. Boa noite, Sonilda. Boa noite, Cláudia. Muito bom ter vocês aqui. Vamos comentar sobre esse capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Esse capítulo ele vai falar sobre 3 temas principais, que é a idolatria, que é um tema recorrente aqui em Deuteronômio, o sistema judiciário de Israel na antiguidade e a monarquia futura, que Deus já estava aqui adiantando que em algum momento eles vão querer ter um rei. Aqui eles não tinham um rei, eles só tinham Moisés, que era seu líder e que era um oráculo de Deus. O próprio Deus governava o povo e Deus então dá algumas instruções para que quando tiverem um rei, esse reinado seja conforme a vontade de Deus e assim também os proteja. Então vamos falar por partes. Idolatria é o primeiro tema desse capítulo. Começa o capítulo falando de que eles deveriam oferecer um sacrifício ao Senhor de um animal sem nenhum defeito ou imperfeição. Como a gente já falou no capítulo passado, o animal não ter nenhum defeito ou imperfeição, isso apontava para um Deus que é perfeito e, portanto, digno de um sacrifício perfeito, de um louvor, de uma oferta perfeita, mas também, sendo esse animal sacrificado em substituição a um homem pecador, um imperfeito não pode ser sacrificado por um imperfeito, ou melhor dizendo, você não pode corrigir a imperfeição do pecador com um outro que é imperfeito. É claro que isso tudo se dá no campo do simbolismo, porque a gente sabe que apenas Jesus viria de fato morrer e nos salvar. Não era que a morte do animal que salvava ninguém. Mas, como Deus estava aqui ensinando princípios através de símbolos, o sacrifício de animais ele deveria seguir esse cuidado, essa ordem, de que fossem animais perfeitos, para que eles de fato pudessem ser ali os substitutos de um homem imperfeito que estava clamando a Deus por misericórdia e perdão e oferecendo a ele o sacrifício desse animal. Tá bom? E no versículo 2 e seguintes, desse início do capítulo 17, vai falar que se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades, né, ali das tribos que se estabelecerem e dentre os israelitas, for encontrado fazendo mal fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e aqui especifica violando a sua aliança e adorando outros deuses. Então eles deveriam ser denunciados por aquele que viu eles adorando outros deuses e assim deveriam ser mortos. Mas antes disso, seria investigado se de fato aquela denúncia procede. Bem, a gente já falou aqui em algumas oportunidades que a idolatria ela não era tolerada, porque a idolatria, no contexto em que eles viviam, era explicitamente uma rebelião contra Deus, que era o seu rei. Uma rebelião contra um rei, contra um governante, ainda mais no mundo antigo, sempre foi condenada
com a morte, porque isso poderia dividir o reinado, poderia gerar outras insurreições, poderia contaminar outras pessoas. Então eles arrancavam o mal pela raiz para evitar problemas. E como Deus estava aqui formando uma nação do zero, estava ensinando princípios, e ainda mais considerando que é uma nação bárbara, né? Com outro tipo de mentalidade, uma compreensão bem reduzida, mas com a qual Deus tinha a sua linguagem, tinha a sua maneira de falar e ensinar. Deus então estabelece que essa seria a punição para aqueles que fossem encontrados em idolatria. É claro que isso não se aplica aos dias de hoje, eu já falei isso em outros capítulos, mas naquele momento era necessário e era a maneira de Deus ensinar princípios e se comunicar com aquele povo, formar aquele povo, a identidade daquele povo, né? Que era uma identidade baseada não no barbarismo pura e simplesmente, porque havia uma ordem, tanto que aqui se dá ordem para que houvesse uma investigação, para ver se de fato aquilo procedia. Não adiantava o testemunho de uma só pessoa, dizendo que tal pessoa foi pega em idolatria, mas deveria ter 2 ou 3 testemunhas, isso ser investigado. Para quê? Para que não houvesse injustiças, para que ninguém, querendo se vingar de outro, plantasse uma mentira ali e alguém fosse morto injustamente. Então havia um mínimo de cuidado, mesmo naquela sociedade tão antiga, né, e tão arcaica. E podemos falar isso, gente, não desmerecendo o valor dessa sociedade, ou muita coisa que foi construída, mas entendendo mesmo a progressão do conhecimento acerca de Deus, da sua vontade, do valor do homem, de vários direitos, muita coisa que se conquistou. Então, assim, a gente não pode ler textos tão antigos à luz da contemporaneidade. Isso é uma tolice. Devemos ler à luz do que aquela história representa para aquela época. E a gente vê que Deus já implementou, através da sua lei, uma série de avanços para o que se tinha nas sociedades daquela época. E a gente já conversou sobre isso, só estou reforçando para vocês. Tá? A gente hoje, como cristão, é super a favor da tolerância religiosa, de conviver e conversar, dialogar com os diferentes, né? A gente sabe que vive numa sociedade plural, que o Estado é laico. Isso são avanços, isso são benefícios. Mas é isso, não dá para a gente ler as sociedades antigas com esses olhares, com o olhar de hoje, né? Com o olhar de tudo que foi construído, até biblicamente mesmo, ao longo do tempo. Então há um tratar de Deus com cada sociedade. E aqui foi muito importante que houvesse essa rigidez, né, esse rigor quanto aos idólatras, ainda mais considerando tudo que eles já experimentaram no Senhor, tudo que o Senhor já fez no meio deles, né, provas inequívocas da presença de Deus, do agir de Deus. Não era algo subentendido, era algo explícito. Então essas pessoas idólatras, elas estavam conscientemente e intencionalmente se rebelando contra o Senhor. E isso daí gerava problemas para a sociedade e afrontava a santidade de Deus. Por isso que Deus, como aquele que governou durante esse período aqui diretamente Israel, ele punia esse tipo de rebelião. É dito aqui que quantas que idolatravam, que eles poderiam ser encontrados adorando ídolos, tá? Outros deuses, e aí se abre aí o leque de que formas esses deuses assumiam, né? Geralmente eram esculturas, eram um burrinho, era um cavalo, era alguma coisa que eles conheciam, era uma figura humana. E também colocado aqui os astros do céu, né? A lua, as estrelas, o sol. Muitas divindades pagãs tinham essa forma dos astros, né? Dos corpos celestes. E Deus fala, não é para adorar a criatura, é para adorar apenas o Criador. E esse é um grande problema, né? O homem, quando ele fabrica ídolos,
ele vai se apoiar naquilo que foi criado. E é diferente de um Deus que criou todas as coisas e que é invisível e que é inacessível, nesse sentido da gente compreender e reduzi-lo a uma forma. Por isso que Deus também proíbe a confecção de imagens de escultura, porque Deus não cabe numa imagem. Então, todos os ídolos daquela época, posteriormente, até os dias de hoje, são ídolos feitos à imagem do homem. Mesmo que se chame de Deus, mesmo que se chame até de Jesus, não se escandalizem com isso que eu vou falar, mas tem muita gente que faz um Jesus à sua própria imagem e semelhança. Faz um Deus cristão, mas a sua imagem e semelhança, pegando da Bíblia só aquilo que lhe convém, pegando só as facetas que acham interessantes. Porém, ou você crê em tudo que a Bíblia revela sobre Deus, ou você não crê na Bíblia. Ou você crê num Deus criado à sua própria imagem e semelhança. Enquanto a Bíblia nos revela um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele vai transmitir a nós algumas das suas características, mas Ele é Ele e nós somos nós. Não somos Ele, né? E nada do que foi criado é Ele, embora expresse a sua glória. A gente tem que ter esse cuidado aí. Então, o primeiro assunto é esse, do combate à idolatria. No capítulo 13 de Deuteronômio, a gente viu aqui um rigor parecido com aqueles que eram idólatras, porém, o pecado em Deuteronômio 13 que nós estudamos era o pecado deles estarem incitando outros a adorarem a esses deuses, né? Mesmo que fossem pessoas próximas, fosse alguém falando em nome de Deus, se está te incitando a uma atitude pecaminosa, não pode vir de Deus, porque Deus não se contradiz. Mas aqui, o que está sendo combatido são pessoas simplesmente adorando a outros deuses. É diferente de lá, quando são pessoas incitando outros, né, a adorarem outros deuses. Beleza, falamos dessa primeira parte do capítulo 17. A partir do versículo 8 e seguintes, a gente vai ver aqui a revelação do judiciário, do sistema judiciário desse Israel aqui que está se formando, né? Dessa nação recém-formada, né? Que ainda não tem nem território, ainda está conquistando esse território. E tudo que Deus estabelece como leis civis e de organização, prevendo inclusive a judicialização de problemas entre as pessoas, de relacionamento, de roubo, de morte, de pecados capitais e outras coisas, né? Deus estabelece ali uma pena, Deus diz o que é punível com o que, ou de que maneira um dano que um causasse a outro seria corrigido, né? E a gente tem já essas leis aqui, e foi estabelecido magistrados. Em cada tribo tinha líderes, tinham magistrados, ou seja, juízes, que julgavam as causas do povo. Temos também, num certo momento, até no passado, até então, Moisés, que julgava a causa de muitos, mas que estabeleceu homens, por conselho do seu sogro Jetro, para julgar as causas menores. Mas aqui a gente vê algo um pouco mais avançado, que além desses juízes locais, é estabelecido por Deus que houvessem juízes e os próprios sacerdotes assumissem essa função de juízes para casos mais difíceis. É o que está no versículo 8 aqui. Se aos seus tribunais vierem casos difíceis demais para serem julgados, aí diz aqui alguns exemplos: crimes de sangue, litígios, agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, apresentem-se aos sacerdotes e ao juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Tudo nos leva a crer que existiam os sacerdotes apropriados para julgarem essas causas tidas como difíceis e também magistrados, juízes específicos para julgarem essas causas difíceis. E isso é um pouquinho diferente do que a gente tem hoje como, digamos assim, uma segunda instância. É um tribunal superior aqui, é uma instância superior
Mas hoje em dia o que acontece? Alguém não contente com o julgamento da primeira instância, de um juiz que dá sua sentença de forma monocrática, individual, ele recorre, ele apela para uma instância superior. E essa instância superior, que tem um corpo de juízes, vai rever a questão que não foi ali acordada, né? Da qual aquele que sofreu ali a perda não concordou, então apelou. Aqui é diferente, não se trata de um sistema tão avançado quanto esse, né? De recorrer, esse tipo de ações. Mas o próprio juiz local, vendo que era uma questão complexa, difícil, ele poderia pedir ajuda aos juízes dessa instância superior, né, para que ele resolvesse essa questão mais difícil, mais complexa, ou que tenha causado uma repercussão social entre as famílias maior. Então, é colocado isso aqui, é muito interessante a gente ter essa informação, né? Nos faz compreender um pouco melhor como era a sociedade, essa nação estava se formando, como é que era esse judiciário primitivo aqui. Tá bom? A questão, gente, da gente ver Deus preocupado com a justiça, ela é natural quando a gente olha para a Bíblia, porque a gente vê um Deus que é santo, um Deus que é justo, e naturalmente ele vai se preocupar com a justiça, ele vai se preocupar com aquele que tem uma causa, tem uma questão a ser resolvida socialmente, relacionalmente, e então ele estabelece pessoas para que possam exercer esse ofício e de forma justa, né, honesta, o mais imparcial possível. E isso daí a gente vê o quanto é importante, né? Hoje em dia, imagina se a gente não tivesse justiça, as pessoas estariam se matando, estariam fazendo justiça com as próprias mãos, ou então estariam em prejuízo, né, sem ter ali seus direitos respeitados. Então o poder judiciário, o poder judiciário e era muito importante. O que é complicado é quando não há uma ética, uma justiça, um comprometimento mesmo com a verdade, quando há interesses escusos, quando há suborno, quando há assim, uma banalização, né, daquilo que é verdade. Então é muito complicado, mas Deus estabelece que o juiz deveria julgar com temor, ter ali o direito, as leis do Senhor em mente quando julgasse, né? Eles não tinham também um código como temos hoje, né? Uma coisa assim tão ali limitada, escrita, né? Tinha as leis que Deus tinha deixado, que foram redigidas, mas não era esse uso da lei como nós temos hoje, né? Em que o juiz fica totalmente estrito à lei. Porém, mesmo não ficando tão estrito à lei escrita, eles conheciam o que Deus tinha deixado de lei e eles procuravam julgar de acordo com esses princípios e também conforme casos semelhantes julgados anteriormente, o que hoje a gente chama de jurisprudência. Deixa eu ver se tem algo a mais que eu anotei. Eu olho aqui para o lado, gente, porque eu tenho um esboço aqui de algumas anotações que eu fiz para comentar com vocês. No finalzinho desse trecho fala a punição contra os insubmissos. Uma vez que o juiz, seja o juiz local, ou seja, esse juiz de instância superior, que julgava casos mais difíceis, desse um veredito, desse uma decisão, uma sentença, aquele que sofreu ali a sentença, né, para o qual foi determinado algum tipo de conduta, atitude, reparação, deveria obedecer fielmente o que foi decidido. Os juízes também aqui estão na figura de Deus, julgando a serviço de Deus. Então, qualquer rebelião contra os magistrados, contra os juízes, significava uma rebelião contra o próprio Deus. Então, era passível de morte. Se a pessoa não obedecesse o que foi determinado, se ela corresse da sua obrigação, ela seria morta. Então,
num contexto de nação sendo formada ainda, né, de princípios, de ordem, o cabresto tinha que ser curto, né, para que não se perdesse ali no meio da insurreição de muitos. Por fim, nós vemos aqui Deus falando acerca de quando eles entrarem na terra prometida, se estabelecerem e pedirem um rei, porque eles vão se estabelecer, a coisa vai abaixar ali, vai se acalmar, eles vão começar a olhar que outras nações que vivem no território em volta possuem reis e vão pedir um rei também. Eles tinham um rei aqui? Tinham, mas era Deus. Então eles estavam aqui numa chamada teocracia, que eu já falei aqui, que era o governo direto de Deus. Deus apenas falava através dos seus oráculos, que era Moisés, que eram os sacerdotes. Mas era uma teocracia. Porém, aqui parece que Deus já está predizendo que eles, em algum momento, vão querer um rei humano. Eles vão querer trocar o sistema de governo de teocracia para monarquia. E Deus diz que Deus vai permitir, né? Deus vai deixar. Ok, vocês querem um rei humano? Tudo bem, eu vou dar. Mas tenham cuidado, está aqui no versículo 15, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. E ele deve vir entre os seus próprios irmãos israelitas. Deus estava aqui protegendo eles de vários problemas. Se eles aceitassem um rei estrangeiro, eles seriam dominados por esse rei estrangeiro, eles perderiam a sua identidade nacional, eles passariam a viver e ser ensinados conforme os princípios religiosos desses outros reis, né? Seriam talvez subjugados e poderiam até se tornar escravos novamente. Então Deus não queria que eles fossem governados por um rei que não fosse israelita, de nascença. E também que eles ainda assim consultassem o Senhor antes de nomear um outro rei, que eles buscassem qual é a vontade de Deus ao escolherem esse rei, né? Então, assim, era uma decisão muito importante que afetava os destinos da nação, a espiritualidade do povo. Então eles não deveriam ser levianos nessa escolha, ainda que Deus permitisse a eles terem um rei humano, tá? Como eu falei, esse trecho aqui ele tem vários elementos que parecem predizer o futuro, né? Olha, vocês vão querer um rei, mas esse rei tem que ser segundo o meu coração, segundo o que eu quero. Ou seja, eles futuramente pedem um rei. Naquela pressão Deus estabelece Saul, porém Saul deixa de honrar essa investidura de Deus, né? E então Davi é levantado como esse rei segundo o coração de Deus, né? Mas a gente vê que o coração do homem acaba se corrompendo por conta desse desejo de um rei humano. Na verdade, eles querem fugir desses laços de Deus, né? Eles querem às vezes fugir dessa submissão que eles tinham aqui de Deus e querem viver como outros povos. Então é muito complicado quando a gente começa a se comparar, né? Queremos ser como as nações vizinhas, né? Essa coisa da gente querer ser igual a todo mundo, né? Eu sou cristão, eu vivo debaixo desse cabresto divino, dessas regras. Não, eu quero viver como todo mundo. E você pode até usar argumentos legítimos para isso, porém se a motivação do seu coração foi errada, você na verdade quer se livrar de Deus, você vai colher consequências sérias disso, porque a lei de Deus ela visa nos proteger, e buscarmos a vontade de Deus, ainda que pareça num certo momento limitador, isso na verdade nos livra de muitos males e de muitos problemas. E isso em Israel vai ter problemas por conta disso, desse coração errado. A gente vai ver também que nesse texto aqui Deus dá várias orientações a esse rei que fosse constituído, que ele não deveria ser apegado a cavalos, ter muitos cavalos, né? Isso daí aponta para uma necessidade de poder. Os cavalos naquela época eram como se fossem tanques de guerra, comparativamente a hoje, né? A poder bélico. Então ele fala, olha, nada de ficar acumulando cavalos, como se você precisasse disso para a sua segurança, né? Você ter um exército bom para proteger o povo é uma coisa, né? Mas você
ficar acumulando esse poderio, na verdade você está querendo confiar nisso, né, para isso lhe dar êxito, e não o Senhor. Então isso já mostrava aí uma corrupção do coração desse rei. Deus fala nada disso. Outra coisa era fazer alianças com o Egito, de onde eles vieram, eram escravos, para se obter cavalos, né? Então uma aliança de retrocesso, né? Um pacto que poderia colocá-los de novo debaixo de escravidão e expondo eles ao perigo, né? A gente não quer retroceder, a gente quer avançar. Então que seja um líder, que seja um rei, que leve vocês para frente e não para trás, e não faça vocês perderem aquilo que vocês já conquistaram como povo e na relação comigo. Que fosse um rei que também não fosse dado a muitas mulheres. Nesse momento aqui, a gente sabe que a poligamia não era proibida explicitamente, não era nem incentivada nem proibida. Deus tolerava a poligamia, mas Deus já diz aqui que o fato de um rei possuir muitas mulheres, isso poderia ser pedra de tropeço. Ele poderia, por essa sedução, ser levado a adorar os deuses estranhos que essas suas mulheres adorassem. Isso porque muitas das vezes esses casamentos nas sociedades antigas, principalmente entre os casamentos reais, eram frutos de acordos com nações estrangeiras. Para ele ampliar o território, havia ali um acordo, ele assumia um casamento, e assim esse acordo político era firmado através de um casamento. Porém, ele ia fazendo vários acordos e ia se perdendo na sua identidade, né? Na sua espiritualidade, e a questão de como essas mulheres poderiam seduzi-lo e levá-lo a se afastar de Deus, né? Mulheres que não adorassem ao mesmo Deus. A gente vê que isso aconteceu com um rei em Israel, que foi Salomão, né? Embora tão sábio, tão escolhido, um rei maravilhoso, o melhor rei, talvez aí a gente pode considerar que Israel já teve, no sentido do seu progresso, da sua expansão, da sua prosperidade. Porém, no final da sua vida ele se perdeu, né? Chegou a adorar a deuses estranhos ali. Nós cremos, né? Muitos teólogos creem que ele se voltou para o Senhor no finalzinho mesmo da sua vida, né? E a partir dali tem escrito ali Eclesiastes, por exemplo, onde mostra que ele já viveu de tudo e no final viu que o temor do Senhor era o mais importante. Mas a gente vê o quanto foi uma pedra de tropeço para ele, né? A questão dos casamentos mistos, né? Com pessoas que não serviam a Deus. E, por fim, é advertido que esse rei não fosse dado a muita prata e muito ouro, ou seja, que não fosse ganancioso. A gente sabe que a ganância, ela gera nas pessoas atitudes irracionais, né? As pessoas viram outras. Dê poder, dê dinheiro a uma pessoa, você vai ver no que ela se transforma, né? Ela acaba confiando nisso como um Deus, que até no Novo Testamento tem um nome, que é Mamon, e isso se torna um problema para essa pessoa, né? Esse apego às riquezas, ao dinheiro. Então, que ele não fosse dado a isso. Isso tudo que Deus coloca aqui é o ideal, mas em se tratando de seres humanos, a gente sabe que, vez por outra, a gente vai ver esses problemas mesmo se repetindo. E ao longo da história, até os dias de hoje, nós vemos tantos líderes políticos, líderes da nação, líderes locais, religiosos, que acabam se perdendo por causa de adultério, ou seja, de relacionamentos, né, que não agradam a Deus, se perdendo por causa de dinheiro, se perdendo por causa de poder, se perdendo por conta de alianças erradas. Então Deus está aqui simplesmente mostrando que os problemas dos líderes no passado seriam os problemas, né, que o homem enfrentaria na vida toda. Era um problema próprio das lideranças, né? Porque o inimigo, ele, às vezes, a gente sabe, hoje temos essa compreensão de que temos um inimigo, um agente que trabalha contra os planos de Deus, tenta, né, pelo menos, atrapalhar a igreja, atrapalhar os planos de Deus. E esse ser espiritual que trabalha contra os propósitos de Deus, ele vai atacar aqueles que
têm muita responsabilidade, que estão acima de muitas pessoas, porque quanto mais a pessoa está em cima, em destaque, ela caindo, ela leva muitos consigo. Então, é preciso que essas pessoas investidas em funções de autoridade e de destaque, elas tenham um temor maior a Deus, uma responsabilidade. Tanto que no final desse capítulo e desse trecho, Deus fala que esse rei, ele deveria escrever para si uma cópia da lei do Senhor, de tudo que o Senhor estava dizendo aqui através de Moisés, e deveria ler isso todos os dias, buscar ao Senhor todos os dias, a fim de que o seu coração não se apartasse da verdade, não se apartasse de Deus. Então, que bom seria se tivéssemos governantes, líderes de qualquer esfera, de qualquer lugar, realmente tementes a Deus e que buscassem a Deus continuamente. Assim, a gente teríamos governos muito mais justos, teríamos muito mais prosperidade na sociedade. E, gente, um parênteses importante que eu preciso abrir aqui. Nem todo aquele que fala que é de Deus, nem todo aquele que usa palavras religiosas, nem todo aquele que usa o nome de Deus está usando o nome de Deus como expressão de uma fé legítima e profunda, né? Muitos usam em vão, muitos usam apenas com fins de manipulação interesseira. Infelizmente, eu não estou falando de ninguém especificamente aqui, mas cabe a cada um de nós ver se as atitudes, a vida, condizem com o discurso, tá? Porque de discurso o mundo está cheio, há muitos discursos, mas se de fato a devoção, né, de uma pessoa, de um líder, for real, aí sim ela vai gerar frutos, ela vai gerar um temor verdadeiro, ela vai gerar justiça. Agora, se não for real, se for apenas da boca para fora, se for apenas uma religiosidade morta, sabe, mas não algo que surge de uma nova natureza, de um novo coração, não são promessas e leis externas que vão garantir de fato justiça e o bem que o Senhor quer fazer no meio das pessoas, tá? Não vai. É preciso que seja verdadeiro, é temor a Deus de verdade. Senão, na frente dos eleitores faz de um jeito, na surdina, nos bastidores faz de outro jeito. Infelizmente, em época de eleição, vemos tantos usando o nome de Deus, subindo até em púlpitos de igreja, que não deveria ser lugar para isso. Tanta gente fazendo promessas que tocam em questões que são sensíveis e importantes para os cristãos, mas que, infelizmente, outras atitudes mostram que não tem temor real a Deus. E é importante que a gente abra bem os olhos para que a gente não seja iludido, né? Sinceramente, é preferível lidar com um ímpio que tem consciência de que é ímpio, mas que tem ainda, pela graça comum de Deus, princípios e tem uma história de princípios pela verdade, pela decência, pelos valores, do que alguém que usa o nome de Deus, que tem promessas, mas que na prática não zela por isso e não está de fato preocupado com a glória de Deus. Talvez esse escandalize muito mais do que aquele que não tem esse compromisso. Enfim. Agora, idealmente, uma pessoa que de fato teme a Deus seria melhor, que seja sábia, mas sábia primeiramente por temer ao Senhor. Aí sim, seria ótimo, seria maravilhoso. Infelizmente está escasso, né? E a gente tem que pedir a Deus a cada ano sabedoria do que é menos pior, né? Ou do que pode ser melhor para o povo, né? Mas é que Deus nos dê graça, sabedoria, temor, para que a gente vote melhor e também cobre das autoridades, porque graças a Deus estamos num sistema democrático que nos dá meios legais para cobrarmos das autoridades, né? E é isso. Então, resumindo, para a gente fechar aqui o nosso capítulo, a gente aprende com a sessão aqui sobre idolatria de que devemos ser firmes
diante de Deus, firmes com aquilo que o Senhor nos deixou, não tolerarmos aquilo que desagrada a Deus, né? Não sermos rebeldes contra o Senhor, mas obedecermos a Ele, porque isso só traz bênçãos. E a rebelião só traz morte sobre as nossas vidas. Aprendemos também na segunda sessão sobre o judiciário, né, do Israel antigo aqui, que a justiça é um princípio básico, é um princípio que está associado ao caráter de Deus, a uma lei moral, né? E toda vez que nós praticamos a justiça, vivemos a justiça, seja a justiça de obedecer os mandamentos de Deus e aplicá-los à nossa vida, agirmos conforme aquilo que a palavra nos orienta, a gente vai estar agradando a esse Deus que é justo, que é santo, e a gente vai estar promovendo o bem por onde formos. E por fim, nós vemos aqui na terceira sessão sobre essa monarquia, esse governo, né? E a gente vê as responsabilidades de um líder, né? Para que ele governe com justiça, e também o povo que deve ter sabedoria ao escolher esse líder. Isso fala para nós que, como cristãos na sociedade, devemos buscar a Deus para todas as decisões que tomamos, inclusive no exercício das funções como cidadãos, no nosso trabalho, na sociedade, na hora de votar, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente tenha uma sabedoria, que assim como a sabedoria desse rei descrito aqui deve começar no quarto, lendo as Escrituras, e então desembocar na sociedade quando ele vai governar, que a nossa sabedoria também comece no quarto, e que o exercício da nossa cristandade, da nossa fé na sociedade, seja reflexo de uma fé que começou interiormente, né? Que começou na leitura diária da palavra, como vocês estão aqui, buscando conhecer mais do Senhor na sua palavra. É um desafio diário. Na verdade, a gente não tem uma fórmula mágica. A gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai para a igreja, a gente vai crescendo espiritualmente. E com o tempo, Deus vai formando em nós uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver. E certas coisas vão combinar com essa nova mentalidade, outras coisas não, naturalmente. Então, assim, vamos persistir. Todo dia buscar, todo dia orar, todo dia ler a Bíblia. E assim Deus vai nos transformando e transformando nossas ações e transformando a sociedade através de nós. É isso. Espero que tenham gostado. Alguém tem algum comentário adicional, alguma pergunta para fazer? Se tiver, estamos aí para responder, para comentar. Mais alguma coisa? Cláudia, Sunilda? Podemos encerrar? Eu sei que temos aí um lag, né? Eu sempre falo isso, né? Mas porque às vezes demora um pouquinho até chegar a resposta para vocês. Deus nos capacite a cada dia. Amém. Amém. Ele vai nos capacitar, Deus tem visto o nosso coração, o nosso desejo. Ele se agrada muito da gente estar buscando Ele. E Ele vai nos dar força. Que Ele dê força a vocês, tá? Que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma noite de descanso. Que Deus dê muita sabedoria a vocês nos seus desafios diários. Renove a força de vocês. Vocês tenham uma noite de sono reparador. Que amanhã vocês acordem com disposição para fazer aquilo que precisam fazer. E que o Senhor se manifeste cada dia mais a vocês possam ser abraçadas por esse amor, por esse carinho, porque servimos a um Deus bom que tem nos conduzido por um caminho bom. De nada, querida. Tamo junto e até a próxima. Tchau.